buscando aqui em Jó, no capítulo 2, no versículo 1 até o 3. Jó 2, de 1 a 3, diz assim: chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. Já atrevido, né? A festa lá de Deus, a reunião de Deus, ele vai e entra no meio dos anjos lá e penetra. Eita, conta lá. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Deus é muito gentil, muito cavalheiro, não mandou embora, perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Onde o diabo está tem problema. Olha só. O Senhor disse: você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom, tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Fiel, não é? Deus está falando: olha aí o cara fiel. Um cara fiel. Jó é um cara fiel. Como a igreja de Filadélfia era uma igreja fiel. Deus deu testemunho da igreja de Filadélfia como uma igreja fiel, e está dando testemunho de Jó. E procura não fazer nada que seja errado. Jó. Deus falando de Jó. Deus avaliando Jó. Deus apresentando Jó como um homem fiel. E eu quero falar sobre isso nessa noite, com os irmãos. E quero começar com uma outra pergunta. O que Deus tem a dizer dos seus resultados? Dos seus resultados, dos seus. Dos meus, eu já me fiz essa pergunta. Dos seus. Se Deus for falar de você para o diabo, o que ele fala? O que ele tem de positivo para te elogiar? O que ele tem para se gabar de você? Falar: olha lá, olha lá, o que ele tem feito com a oportunidade que eu lhe dei? Olha lá o quanto ele tem valorizado a oportunidade que eu dei. Ele vivia na obscuridade, ele vivia no pecado, ele vivia perdido em seus próprios problemas, embaraçado nos seus próprios sentimentos. Jesus pagou o preço e eu libertei. E ele sabe que foi liberto. E olha o que ele tem feito com a oportunidade que eu lhe dei. A de Caeli, por exemplo, tem cantado maravilhosamente bem, a Lohane. Lidiane aprendeu a tocar guitarra, Mateuzinho aprendeu a tocar guitarra, o Deus trouxe a guitarra dele, botou aí. São pessoas que têm pegado a oportunidade que Deus lhes deu e têm encantado nossos cultos. É verdade? Aqui tem irmãos, e eu sou muito grato, que pegam o resultado dos seus lucros e oferecem para sustentar a obra de Deus.
Coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus, olhando lá de cima, Ele vê tudo de positivo que nós temos feito. O fato de nós estarmos aqui nessa noite é um fato muito, porque aqui não tem jogo, não tem diversão, não tem nada que anime a carne do homem. Nós estamos aqui para dedicar o nosso tempo e cultuar a Deus. Eu tenho certeza que Ele olha de lá e tem um motivo para nos avaliar bem. Isso é um motivo de uma avaliação positiva. Eu creio. Hoje à tarde, sol quente, escaldante. Pessoas foram almoçar. O Jonas ficou aqui, irmão de mim. Cheguei aqui, tinha umas bananinhas ali, um pedaço de pão. Ele falou: não, enquanto eu não terminar, eu vou embora. O que ele está ganhando com isso? A aprovação de Deus. A aprovação de Deus. Essa igreja, ela é sustentada por cada manifestação voluntária de cada um dos irmãos. E nós estamos aqui de pé, buscando o Senhor, enfrentando, sustentados pelo poder dEle, pela aprovação dEle. Deus tem te aprovado, irmão. Por isso que você continua. Você continua porque Deus tem te aprovado. Ninguém pode dizer que isso aqui é uma igreja de profecia, porque a pastora Keila tem uns 2 meses que não tem podido estar aqui, e os irmãos estão aqui sustentando a fé, animando tudo, alegres, fortalecendo. Isso é vitória. Isso é para fechar a boca dos nossos inimigos, dos nossos opositores, porque nós somos uma igreja. Nós somos uma comunidade, nós somos uma igreja, porque Deus tem aprovado cada um dos irmãos, e Deus tem sustentado esse negócio aqui. Deus tem aprovado, e Deus tem sustentado, e isso ninguém pode tirar de nós. É conquista nossa, é coisa nossa. Uma salva de palmas para nós, e para o nosso Deus. Você tem sido firme, irmão. Você tem sido muito firme. Você tem sido muito firme. A sua fé tem sido provada. Eu posso dizer que nós temos esse perfil de Filadélfia. Nós temos esse perfil de Filadélfia, porque nós somos fracos, nós somos pequenos, nós não somos ufanistas, nós não estamos vangloriando de nada, nós não estamos dizendo que nós somos melhor do que ninguém, nós estamos constantemente buscando Jesus, pedindo misericórdia para Deus, e Deus tem nos sustentado. De pé. Deus tem nos sustentado de pé. Coisa maravilhosa. E Deus aprova e reprova. Deus avalia, Deus aprova e Deus reprova. Nós temos aqui a figura de Jó, como eu disse, a gente tinha Davi. Você pega Davi em Atos, no capítulo 13, eu não me lembro do versículo. Deus falando de Davi: eis aí um homem segundo o meu coração, que fará tudo o que eu mandar. Deus avalia Davi e chama Davi de homem segundo o seu coração. Nós temos que aprender com quem sabe. Nós temos que pegar os bons exemplos. Nós temos que aprender com Davi. Davi, quando pecou, um pecado
condenável, para muitos imperdoável. Tem muita gente que não aceita Deus ter perdoado Davi. Quando ele adulterou com Betseba e colocou Urias, o marido de Betseba, na frente de batalha para ele morrer, isso configurou um adultério com assassinato. Mas ele tinha um conhecimento de Deus tão ajustado, numa sintonia tão fina, que ele conseguiu acreditar que Deus era capaz de perdoá-lo, que a misericórdia de Deus, que o amor de Deus, que Deus que ele conhecia, seria capaz de perdoá-lo. E ali nós vemos no Salmo 51 ele dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa meu pecado, apaga a minha iniquidade e me purifica. Tem compaixão de mim, porque eu fui concebido em pecado me concebeu minha mãe. Quando eu peco, eu faço o que me é natural, mas o Senhor não. O Senhor é glorioso, o Senhor é santo, o Senhor é misericordioso. Isso é conhecimento de Deus. Se ele não conhecesse Deus, ele não teria essa capacidade. Eu tenho visto e tenho ouvido durante toda a minha vida críticas de pessoas incrédulas que dizem que não é possível servir a Deus, porque Deus é muito exigente. A palavra de Deus é muito exigente, que não é possível servir a Deus porque a exigência da palavra de Deus não pode ser alcançada pelo ser humano. Mas é porque eles não conhecem o amor de Deus, é porque eles não conhecem a misericórdia de Deus, é porque eles não conhecem o plano de Deus, é porque eles não conhecem o resultado do que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que é possível nos capacitar, que é possível nos fortalecer, que é possível nos avaliar e nos aprovar, e nos abençoar e responder às nossas orações, e preparar um lugar no céu, juntamente com Ele. Mas nós temos entendido isso. Se no outro tempo a gente pensava que não seria possível servir a Deus, fazer a vontade de Deus, por causa da nossa natureza, por causa das nossas posições, por causa das nossas opiniões, por causa do julgamento das pessoas a nosso respeito, hoje nós somos testemunhas vivas de que não é assim. Nós aprendemos com o Espírito de Deus, que nos tornou confiantes como Davi. Nós somos capazes, nós fomos capazes de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa meu pecado, apaga a minha transgressão e me purifica, porque nós começamos a entender o amor de Deus e confiar no Senhor. Porque Deus é fiel. Porque se Deus quer que eu seja fiel, Ele tem que me ensinar a ser fiel. Por isso é que eu quero que você não tenha medo dessa palavra. Porque Deus, Ele nunca vai criar uma situação, Ele nunca vai criar uma exigência, uma condição, se Ele não estiver completamente disposto a operar, a facilitar, a tornar possível que aquilo venha a acontecer. Amém? Posso continuar falando? Então eu vou tomar um pouquinho de água. Isso é maravilhoso. Paulo, quando Paulo
estava com Ananias. Ananias assustou-se com a pessoa de Paulo, que era o perseguidor da igreja. Mas Deus falou para ele: não, eu tenho escolhido esse homem para sofrer por causa do meu nome. Deus avaliou Paulo. Deus chamou Paulo. Deus preparou e enviou. Aquele homem que havia sido perseguidor da igreja se tornou um mártir, alguém que morreu por causa da mesma causa que ele perseguia, da mesma igreja que ele queria destruir. Porque Jesus, ele transforma, ele muda. Ele muda, Jesus muda. Da água para o vinho, ele transforma água em vinho. Essa igreja acredita nisso. Nós trabalhamos em cima disso. Nosso negócio é esse: é buscar o milagre de Deus, é buscar a resposta de Deus, é buscar a opinião de Deus, a avaliação de Deus. Nós não temos medo aqui da avaliação de Deus. Nós não temos medo da avaliação de Deus. Nós queremos ser avaliados por Deus. Nós queremos ser, porque nós confiamos em Deus. Nós confiamos na palavra de Deus que transforma. Eu nunca vou deixar de dizer, apesar de muita gente me cobrar isso, que eu era um drogado, da sarjeta, um desempregado, que as pessoas atravessavam a rua para não passar perto de mim, assustados com o que eu me tornei, e que Jesus me transformou a minha vida, porque Jesus transforma vidas. E eu quero ser testemunha. Eu não vou contar vantagem nenhuma, eu não vou falar por onde eu já andei, o que eu estudei, o que eu conquistei, não. Porque o ponto é só isso. É só isso. O que me interessa é só isso. É o que Jesus transformou. Esse é o meu milagre. Por isso que eu falei para o irmão calcular, pensar o que foi a grande obra que Deus fez na sua vida, que só Ele poderia ter feito. Na minha foi essa. Na minha foi essa. Foi ter tirado aqueles vícios que eu tinha desde quando eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu não sabia conversar com uma pessoa se eu não tivesse um cigarro na minha mão, porque eu não tinha condição psicológica para isso, não dava conta. Essa foi a grande obra de Deus na minha vida. E é o que me interessa. Qual foi a sua? Alguma coisa Ele fez por você, que só Ele poderia fazer. Isso é o vínculo que Ele criou com você. O vínculo que Ele criou com você não pode estar fora disso. Tem que ser uma história pessoal entre você e Ele. Você não pode estar vinculado com Jesus por causa de fulano, nem de Beltrano, nem disso, nem daquilo. O seu vínculo tem que ser intimista, tem que ser personalista, tem que ser uma coisa entre você e Ele, que aí ninguém vai te tirar. Ninguém vai te tirar. Pode chegar a teologia que chegar, pode chegar o avivamento que chegar, pode chegar o pregador que chegar, pode falar que os discos voadores estão aterrissando na terra para poder fazer contato com o ser humano, pode falar isso e pode falar aquilo, pode falar que o capeta está aí, que tem um anjo anunciando esse negócio, pode falar o que for, que o que pega para você, o que vale para você, é o que Ele fez por você. Glória a Jesus! E o bom é que Ele continua fazendo. Essa música que eles cantaram aqui agora, uma jovem
ficar de menor agora. Diga ela. Posso não ver o amanhã. Como é que é, Lorena? Hã? Mas hoje eu sei que o deserto vai passar, que o Senhor está cuidando de mim. Eu vou falar a minha idade para vocês, mas é uns 60 mais ou menos. No meu tempo Jesus fazia isso. Agora essa menina tem uns 15 anos, Jesus continua fazendo tudo isso. É isso que ele faz, a obra dele é essa. Transformar vidas, salvar vidas. A obra dele é essa. Essa é a especialidade dele. Salvar almas, transformar vidas. Consertar o que está estragado, fazer de novo o que deu ruim, quebrar a corrente, refazer, se precisar ele refaz de novo, e depois ele refaz de novo. Glória a Jesus. Eu acho muito interessante o que ele falou de Gideão. Deus chegou para Gideão, precisando de um líder, e falou: Gideão, homem valente. Gideão falou: eu valente? Eu sou o menor da menor família, da menor tribo de Israel. Eu não sou nada, Deus. O Deus que avalia olhou para Gideão e falou: não, você é valente. Eu sei que você é valente. E eu estou precisando de um homem valente como você. Deus precisa de alguma coisa que só você tem. Ele precisa de alguma coisa que só você pode fazer. Ele precisa, nem que for para cantar numa igrejinha pequena assim, mas se não fosse a disposição deles, nós não teríamos nos alegrado com um louvor tão maravilhoso. Deus precisa de você, Micael. Deus precisa de você, Lorena, para cantarem nessa igreja pequena para nós, mas que para Deus tem o seu valor. Tem coisa que só a Lidiane pode fazer para essa igreja, para esse grupo, como ela tem feito. A Lidiane, quando ela chegou nessa igreja, ela passou o rolo, arrumou tudo. Arrumou tudo. Eu falei: Lidiane, eu quero pintar esse negócio tudo de preto. Ela pinta tudo de branco, porque só faz o que quer. Mas está aí, fazendo, sendo útil, dando resultado, produzindo fruto. Deus é tão bom que Ele coloca a gente para produzir fruto num lugar só nosso. Você já pensou se você tivesse que ir para a cadeia, tivesse que ir para essas periferias? Esse dia eu fui levar o Felipe para uma aula que ele faz à noite, ali na Avenida Brasil, ali de frente àquela, o Couto Magalhães, um cara com uma caixa de som, lá no meio daquela ilha assim, antes do sinaleiro. Rapaz, vamos pregando o evangelho com uma caixa de som, e eu olhando aquele negócio, falei: meu Deus, que difícil. Só carro passando, carro passa para lá, carro passa para cá. Eu falei: rapaz, esse rapaz está pregando é para cá. Difícil. Agora, vida de igreja é um negócio bom, porque a gente tem condição de fazer a obra de Deus no ambiente nosso.
O cara está precisando de uma cesta básica, junta todo mundo, faz ali aquele negócio. Vamos cantar louvor para o Senhor, junta todo mundo, fica aquele sentimento gostoso. O fulano tem um dom, vamos orar uns pelos outros. Igreja é uma coisa de Deus. É uma coisa maravilhosa que Deus fez. Não tem nada ruim de igreja, é coisa boa. E é aqui que a gente cresce, que a gente produz frutos. Vou ler só mais um versículo para continuar e fechar o raciocínio. Belsazar, Daniel 5,27, Lucas, por favor, Miguel, por favor. Esse Belsazar, ele era filho de Nabucodonosor. Era um comandante, herdeiro do império que dominava o mundo antigo. E um dia, Deus avaliou Belsazar. Tekel, estava escrito na parede, uma mão escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Persim. E aí eu separei só essa parte aqui, que quer dizer Tekel. Que quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Já pensou? Belsazar, que era um grande rei, foi avaliado por Deus, foi pesado na balança de Deus, e o resultado foi que ele pesou muito pouco. Pesou muito pouco. Agora, Apocalipse 14, Lucas Miguel, versículo 12, por favor. Apocalipse 14, 12, para terminar o raciocínio. Olha só. Isso, não é isso aqui não. 12, 13. Sim. Eu vou ler só o 13. Eu vou ler o 12 e o 13. Apocalipse 14, 12 e 13. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. O povo de Deus, segundo essa leitura do livro de Apocalipse, são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Aí você fala, poxa, mas é muita coisa. Além de eu obedecer os mandamentos, que já é difícil, eu tenho que ser fiel a Jesus. É por isso que eu estou dizendo tudo isso. Que eu quero que você se sinta amado por Deus. Eu quero que você conheça o seu lugar na presença dEle. Eu quero que você saiba que sua presença aqui é misericórdia de Deus. Que Deus criou uma igreja para facilitar a sua vida e a minha vida, para que a gente consiga ser fiel a Ele, para que a gente não enfrente dragões e nem bichos de 7 cabeças, para que a gente consiga administrar a nossa fé, a nossa vida entre nós. Isso é o amor de Deus. Então, ser fiel a quem nos ama é muito fácil. Difícil é ser escravo e ter que ser fiel a quem nos escraviza. Isso é que é complicado. Difícil é ter que ser fiel a quem nos rouba. Difícil é ter que ser fiel a seres humanos. Mas ser fiel a um Deus que tem tantas bênçãos, que tem tantas promessas, que é capaz de facilitar a nossa vida da forma como Ele pode facilitar e tem facilitado, não é de causar incômodo nenhum, irmão. Não é de causar incômodo nenhum. Difícil é ser fiel a quem te maltrata, a quem tira de você, a quem tem más intenções, a quem não cumpre o que promete. Isso é que é difícil. E a gente ainda vê tanta gente aí fazendo
Aqui ele estava me mostrando. Uma mulher que tomou umas piadas feias, ela estava toda machucada. Aí a polícia chegou lá e falou: senhora, vai denunciar seu marido? Ela falou: não, vou não, porque eu gosto dele. Difícil é ser fiel a quem te bate, velho. Agora, ser fiel a quem te ama, a quem produz o melhor, a quem te faz o melhor, a quem abre as portas para você, a quem está querendo te promover, a quem cuida da sua vida, do seu passado. Você olha aquele Salmo 91, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você olha o Salmo 23, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida. É difícil ser fiel a alguém assim? Eu pergunto para os irmãos. Nós precisamos de quebrar esse conceito de que é difícil servir a Deus, de que é difícil ser fiel a Deus. Difícil é não ser fiel a Deus, porque existem bênçãos que são decorrentes da nossa fidelidade. Certo, irmãos? Você pega, por exemplo, o que está escrito em Mateus 25, já para terminar, naquela parábola dos talentos. Deus chega para aquele que multiplicou os talentos. Deus chega para aquele que multiplicou os talentos e fala: muito bem, empregado bom e fiel. Porque Deus avalia, Deus quer resultado. E quando ele encontra resultado, ele se alegra. E ele elogia. E ele recompensa. Como ele fez com Jó. E aí aquele que não multiplicou os talentos, aquele que enterrou o talento, ele chegou e falou: empregado mau e negligente. Irmão, nós não podemos ser empregados maus e negligentes na avaliação de Deus, porque Ele tem feito tudo para nós, Ele tem feito tudo por nós. Nós temos que ser empregados, servos que produz resultados. Nós temos que procurar alcançar isso. E agora eu quero que você fique com essa palavra resultado na sua cabeça, para me ler aqui. Versículo 13. Então ouvi, Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu que disse: escreva isso. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Eles descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Tem um dia, tem um momento na vida de cada pessoa que a gente se depara, que a gente se encontra com Jesus. Todo joelho há de se dobrar diante dele, inclusive o nosso. Você pode olhar caixões e caixões. As meninas estavam de preto aqui, mas não é muito folha aqui não. Ninguém leva nada quando morre. Você sabe a única coisa que a gente leva quando morre? Os resultados que a gente produz para Deus. Dona Hilda, a única coisa que a gente leva quando morre são os resultados que a gente produz para Deus. Na Assembleia de Deus, da Dicaé, tem um corinho que canta assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? A única coisa, se alguém disser para você: olha, quem morre não leva nada, você diz: olha, não é assim.
Eu aprendi em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13, que a gente leva os resultados que a gente produz para Deus. Eu dei toda essa volta para chegar nesse versículo. Eu espero que possa trazer algo novo e grandioso para a nossa vida nessa noite. O que a gente leva são os resultados que a gente produz para Deus. Não adianta nada você saber mil coisas, você ser teólogo, ser filósofo, ser benfeitor, ser caridoso, ser profeta, ser isso e aquilo. A única coisa que interessa, no final das contas, são os resultados que a gente leva para Deus. Continua, irmão. Continua. Faça muito, porque vai ter um dia que a gente vai precisar muito disso. Você já viu? Não vou falar. Está terminado, irmão. Glória a Deus. Eu quero uma música antes de despachar o povo. O povo está querendo comer pizza, tem uns que já levantou, tem uns que já estão tratando do irmão. Mas eu quero uma música de reflexão. Eu quero uma música de reflexão. Eu quero que você reflita. Eu quero que nessa hora você não desça, não passe na frente da floresta sem tomar posse desse negócio. Senão, quando você chegar na frente da floresta, vão tomar de você essa informação. Eu quero que você tome posse disso. Eu quero que você compre esse negócio agora. Eu quero que você decida produzir resultados espiritualmente produtivos. Viver para isso. Eu quero que você, se algum dia você deitar na cama e achar que você não falou nenhum versículo para uma pessoa, você levanta e vai procurar um bom valor. Você fica obcecado nesse negócio de produzir resultado para Deus. Produzir fruto. Eu quero que quando você vê um flanelinha na rua, você dá uma moeda para ele e fala: Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Eu quero que você fique obcecado nesse negócio. Produz resultado para Jesus. Produz. Deixa esse negócio entrar mesmo. Você vai ver um milagre. Porque o resultado da fidelidade é milagre. Né? Então vai. Solta aí. Bora com você. Pega uma